Olá, estudantes! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre teste de hipóteses para uma média quando a gente tem a amostra pequena e o desvio padrão ou a variância estimado nessa amostra, certo? Bom, e a situação que eu trouxe para vocês é a seguinte. Deseja-se estudar a influência do tempo de resposta num sistema de rede local. Estudos anteriores afirmam que o tempo de resposta ideal para uma consulta nesse sistema é de 12 milissegundos. Foram monitorados 5 clientes da rede aleatoriamente escolhidos, obtendo-se os seguintes tempos médios de resposta para uma consulta no sistema. Então, tá aqui os 5 tempos de respostas dos 5 clientes. Aí a pergunta, o sistema continua trabalhando dentro do esperado? Use um alfa de 5%. Bom, a diferença desse exercício, desse exemplo, para o exemplo anterior, é única e exclusivamente o fato de que o desvio padrão não foi informado. E no exercício anterior, o desvio padrão foi informado. Nesse caso aqui, a gente vai ter que estimar a variância na amostra, certo? Bom, então vamos lá, copiar o conjunto de dados para o R. Aqui, vamos chamar isso de X. Aqui, já coloquei os valores, dou um Ctrl Enter, ok, já está na memória. Bom, agora qual teste que eu vou usar? Qual é a situação que a gente tem? Uma amostra menor do que 30, uma amostra pequena, e eu vou ter que estimar a variância na amostra porque ela não foi informada. Se vocês olharem lá no resuminho que eu passei para vocês, a gente tem teste para uma média, amostras pequenas com desvio padrão estimado na amostra. É exatamente essa situação, o teste T. Mas eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. A outra situação de teste para uma média é quando a amostra é grande ou com desvio padrão ou variância dado. Então, aqui, o teste Z, ele pode ser usado em duas situações. Se a amostra for grande, é teste Z. Ou, se o desvio padrão e variância for dado, é teste Z. Então, é uma condição ou a outra condição. Agora, para o teste T, eu preciso das duas condições. A amostra tem que ser pequena e também tem que estimar a variância, desvio padrão na amostra, ok? Então, aqui é as duas condições e para teste Z é uma condição ou outra. Bom, os testes que a gente vai usar são esses aqui. Vamos puxar eles lá no R. O que a gente tem aqui? Esse teste, o tsum.test, como eu já falei para vocês em outras vezes, todos os testes que tem o sum na frente, eles são testes que a gente informa o valor da média, informa o tamanho da amostra, informa a variância. Então, não é o nosso caso aqui, porque senão a gente teria que estimar todos esses valores na amostra, né? E como a gente tem a opção do t-teste, que você informa o conjunto de dados e ele faz todos os cálculos, não tem a necessidade de a gente usar esse teste tsum e tá tendo o trabalho de calcular todos esses parâmetros, né? Então, vamos usar o t-teste. A biblioteca stats eu não preciso carregar, então não vou nem dar o comando, porque essa biblioteca, ela carrega quando você abre o R. Coloquei o cursor em cima da função, abriu a janelinha de ajuda, ela é muito curtinha, não sei o que precisa ali. Então, t-teste, ele já aparece aqui, ó, t.teste. Os primeiros argumentos, x e y. Tem dois, x e y, porque esse mesmo comando faz teste usando duas populações, né? No nosso caso, a gente informa o conjunto x, conjunto y a gente não tem. Aqui, para a hipótese alternativa, o default de todos os testes que eu vou passar para vocês é two-point-sided, é bilateral. Então, no nosso caso do exemplo, é um teste bilateral, eu não preciso informar, porque o padrão dele já é bilateral. Eu preciso informar esse parâmetro mu, porque esse mu é o valor que eu quero que compare, no caso, 12 milissegundos. Então, eu estou informando para o R, pegue esse conjunto de dados X, compare a média desse conjunto com 12, usando o teste T. É isso que eu tô falando para ele, né? Pareado e var.equal ainda não vamos usar, não usamos nessa situação.
E o conf level, nível de confiança 95, já é o default e é o que está pedindo na questão. Então, só informo isso e dou um Ctrl Enter. Aqui embaixo no console, a gente vai direto para o p-valor. A interpretação para teste de hipótese é direto no p-valor. O p-valor 0,0032 é menor do que a região de rejeição, é menor que o nível de significância. Então, o p-valor menor que o alfa. Quando o p-valor é menor que alfa, indica que a estatística do teste está na região que rejeita H0. E rejeitar H0, nessa situação que a gente está vendo, rejeitar a igualdade, é dizer que a média é diferente de 12. Ou seja, o tempo de resposta do sistema de rede é diferente de 12. Ele não é igual a 12. Pode ser menor ou pode ser maior que 12. Como que a gente vai saber? É só você olhar o valor da média aqui, 13,86. 13 é maior, numericamente é maior do que 12 e estatisticamente também é maior do que 12 porque o teste rejeitou a igualdade. Então, a gente pode falar com 95% de confiança de que o tempo de resposta é superior a 12 milissegundos, certo? Ok? Essa seria a interpretação para o teste de hipótese. Agora, eu quero mostrar para vocês o cálculo do p-valor, que no nosso caso, todos os comandos para cálculo do p-valor começam com P e em seguida eu coloco o nome da distribuição. Essa é a distribuição T, então PT. O que eu preciso informar primeiro? O quantil. O que é o quantil? É o valor da variável, que no nosso caso é o teste T, 6,32. É o teste T, não, é a estatística do teste T. Então, coloquei ali. O que mais que eu preciso informar? O grau de liberdade. Nós temos 5 elementos na amostra, menos 1, 4. NCP, que é o parâmetro de não centralidade, a gente não usa. A gente precisa informar se a cauda inferior é verdadeira ou não, né? Então, lower tail. Vou mostrar aqui para vocês a situação, a figura da distribuição T. Aqui está o T calculado, 6,32. Para calcular o p-valor, primeiro eu tenho que calcular o p-valor para o lado da região de rejeição mais próxima e depois multiplicar por 2, porque seria como se eu estivesse calculando essa área e essa área. Seria não, né? É exatamente isso que a gente está fazendo. Então, primeiro eu vou calcular o p-valor para o lado do maior, que vai dar o 0,0016, que está aqui na figura, e eu vou multiplicar por 2, como se eu estivesse somando o outro lado aqui da área, que vai dar o 0,032, ok? Então, aqui, lower tail, falso. Cauda menor, falsa, multiplico por 2, e a gente tem aqui o p-valor 0,032, certo? Agora, uma outra coisa é o cálculo do quantil. Então, o quantil é Q da distribuição T. Qual quantil que a gente vai calcular? Eu vou usar como exemplo o quantil aqui, o limite da região de rejeição, certo? Nesse exemplo, a gente tem um alfa de 5%, então essa área aqui listradinha, churada, é 2,5% e essa também 2,5%. Se o alfa é 5, 2,5% para cada lado, quando o teste for bilateral. Então, nessa região eu tenho 2,5 abaixo dele e nessa 2,5 acima do quantil. Então, eu vou informar que eu quero 0,025. O outro parâmetro que ele pede é grau de liberdade, DF é grau de liberdade, 4. Se eu só fizer dessa forma, ele vai calcular, o default dele é para o lado do menor, para o lado esquerdo. Então, ele vai dar o menos 2,77. E se eu colocar o lower tail como falso, ele vai calcular para o lado do maior, que é o 2,77 positivo. Ou seja, eu disse para ele que eu quero uma área, eu quero o QT, né, o comando. Ele calcula um quantil com uma área de 2,5% acima. Se eu colocar aqui como verdadeiro, é 2,5% abaixo do quantil. Então, você não precisa usar a tabela. Você pode usar esse comando QT quando você precisar encontrar algum valor da tabela,
certo? Bom, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!